Você sabia que existe uma cidade no meio da Amazônia que foi criada por um dos homens mais ricos da história e simplesmente foi abandonada no meio do nada? Essa cidade se chama Fordlândia e foi construída pelo bilionário americano Henry Ford, o mesmo da montadora Ford. Ele tentou criar um pedaço dos Estados Unidos em pleno Brasil, com regras rígidas, casas padronizadas e plantações de borracha, tudo no coração da floresta. Mas o que era para ser um paraíso virou um fracasso completo. Hoje, Fordlândia é uma cidade fantasma, esquecida pelo tempo, com prédios abandonados, ruas vazias e uma história inacreditável que quase ninguém conhece. Então já se inscreve no canal, deixa o like e vem comigo nessa viagem por uma das curiosidades mais bizarras e impressionantes do Brasil. Parece invenção, mas essa cidade existiu. Seu nome? Fordlândia. Um projeto ambicioso, estranho e esquecido, que envolveu milhões de dólares, interesses industriais, conflitos culturais e, por fim, um fracasso absoluto. Hoje vamos te levar até o coração da floresta amazônica, onde ruínas contam uma história que quase ninguém conhece. Prepare-se para descobrir como o sonho de um dos homens mais ricos do mundo virou um dos maiores desastres industriais da história. Nos anos 1920, Henry Ford já era um nome lendário. Criador da montadora Ford, ele revolucionou o mundo com a produção em massa de automóveis e tinha um objetivo claro: controlar todos os aspectos de sua cadeia de produção. Um dos insumos essenciais para os carros era a borracha, usada nos pneus, mangueiras e outros componentes. Mas a borracha vinha em sua maioria do Sudeste Asiático, onde o monopólio era britânico. Incomodado com essa dependência e de olho na Amazônia, Ford decidiu criar sua própria plantação de seringueiras e, com ela, uma cidade inteira. Em 1927, Ford comprou um terreno de mais de 14.000 quilômetros quadrados no Pará, às margens do rio Tapajós, e deu início ao projeto de uma cidade modelo americana em solo brasileiro. Nascia Fordlândia. Escolas, hospitais, casas com telhado inclinado no estilo estadunidense, campos de golfe, piscina, um cinema e até uma torre de água com o logotipo da Ford foram erguidos no meio da floresta. O objetivo era criar um paraíso tropical para os trabalhadores brasileiros que iriam produzir borracha sob os moldes da ética protestante americana. Mas logo, o que era sonho virou pesadelo. A gestão da cidade era feita por engenheiros americanos que desconheciam totalmente a cultura brasileira e o ambiente amazônico. Os trabalhadores brasileiros eram forçados a seguir uma rotina rígida de trabalho, com alimentação padronizada, proibição de álcool, festas, futebol e até das manifestações culturais locais. A comida era estranha para os brasileiros, com legumes em conserva, carne enlatada e frutas desconhecidas, e o clima autoritário gerava desconforto. A tensão crescia a cada dia, até que em 1930, os trabalhadores se revoltaram, destruíram as instalações e obrigaram gerentes americanos a se esconderem na floresta, até que o exército brasileiro chegasse. Além dos problemas sociais e culturais, o plantio seringueiras também foi um fracasso. Os engenheiros americanos organizaram as árvores em fileiras, como em plantações comuns nos Estados Unidos, sem considerar que, no Brasil, as seringueiras crescem naturalmente espalhadas para evitar pragas. O resultado foi um desastre. Doenças como o fungo Microcyclus oolei se espalharam rapidamente, dizimando plantações inteiras. Em poucos anos, a produção de borracha ficou inviável. A floresta venceu a lógica industrial. Fracassos e prejuízos, Henry Ford abandonou Fordlândia em 1934, mesmo depois de investir mais de 20 milhões de dólares na época, o que equivaleria a centenas de milhões hoje. Ele tentou um novo projeto um pouco mais ao norte, chamado Belterra, mas este também não teve sucesso duradouro. Ford nunca chegou a pisar em solo brasileiro. A cidade ficou à deriva, e os poucos habitantes que restaram viram o sonho americano literalmente apodrecer em meio à floresta tropical. Hoje, Fordlândia ainda existe,
Com cerca de 2.000 habitantes, a cidade guarda as ruínas do que um dia foi um dos projetos mais ambiciosos da história moderna. As casas permanecem de pé, embora muitas estejam abandonadas. O hospital, que tinha equipamentos de ponta na época, virou um esqueleto gigante. A torre de água da Ford ainda está lá, como um monumento silencioso de arrogância e ingenuidade. O cinema está em ruínas, mas algumas famílias ainda vivem ao redor. É como se o tempo tivesse parado ali. Muitos brasileiros sequer sabem que esse lugar existe. Fordlândia não é apenas uma história bizarra. Ela também é um exemplo poderoso sobre os limites da industrialização forçada e do imperialismo econômico. Mostra o quanto projetos podem falhar quando ignoram as realidades locais, a cultura e o meio ambiente. É uma lição sobre arrogância, sobre como nem todo problema pode ser resolvido com dinheiro, máquinas e regras importadas. Ford quis plantar sua lógica industrial em um solo que tinha outra alma, outra temperatura, outra força, e a natureza respondeu com silêncio e resistência. Fordlândia é uma das histórias mais impressionantes, misteriosas e esquecidas do Brasil. Um pedaço da Amazônia que ainda guarda memórias de uma utopia que nunca se realizou. Se você gostou dessa curiosidade e quer mais histórias incríveis que misturam Brasil, mundo, mistério e fatos pouco conhecidos, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que nunca ouviu falar de Fordlândia. Você vai se surpreender com o que mais o Brasil ainda esconde.